Olá pessoal, eu sou a Fernanda Aline e gostaria de estar falando com vocês sobre intimidade com Deus, mas antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas, maior número de pessoas, para que elas também ouçam sobre essa mensagem e também se inscreva no nosso canal para que você possa saber todos os outros vídeos que nós vamos falar mais sobre esses assuntos, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a capacidade que nós temos interior dentro de nós, que somente e tão somente Jesus pode preencher. Na palavra que nós temos hoje, que fala sobre Jesus ir se encontrar com a mulher no poço, ele nos traz uma verdade aqui muito peculiar, que a primeira coisa que nós entendemos quando você quer ter intimidade com Deus, a primeira pessoa que quer ter intimidade com você é Ele. E aqui nós podemos ver que Ele virá a você. Porque quem foi à procura da mulher e ali para encontrar com a mulher samaritana? Jesus. Então, quem tinha sede de saciar a mulher samaritana? Jesus. Ela não sabia que encontrar com Jesus, ela não sabia que ela ia ter sua sede saciada. E ela nem tinha consciência de ter essa sede. Então, Jesus traz a consciência dela, a existência dessa sede que ela tinha interior. E neste vídeo eu gostaria de trazer para você a consciência da sede que nós temos de Jesus. Às vezes você pode estar pensando, nossa, mas de repente eu já sou crente, já tenho Jesus, já tenho intimidade com o Espírito Santo, mas existem vários tipos de sede dentro de nós. E eu gostaria de explicar como que às vezes a gente se sacia e tenta saciar em coisas que são deste mundo e que no fundo, você às vezes vai procurar dentro de si e sabe que falta algo, que você precisa de algo mais. Essa sede de algo mais é aquilo que só Deus poderá trazer dentro de nós e dentro de você, dentro de mim, dentro de você, algo para ser saciado. E às vezes a gente não tem consciência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós estamos buscando constantemente no nosso cotidiano, desde o levantar até o dormir, nos nossos afazeres, nos nossos projetos, saciar essa sede que eu vou aqui enumerar para vocês e fazer um paralelo nessa mensagem para trazer essa consciência de coisas que nós no cotidiano às vezes tentamos estar substituindo e não temos a consciência que de fato nós estamos apenas trazendo algo embaçado para tentar saciar algo tão profundo que não está sendo saciado. E essa visão embaçada, sem consciência, de coisas que fazemos no dia a dia e que realmente não satisfaz, isso vem com uma visão que você não tem do seu futuro, visão daquilo que você faz, às vezes daquilo que você tem feito e não sabe os porquês até mesmo daquilo que você tem de projetos, tem de dia a dia, de cotidiano, sem entender o porquê. Às vezes 100% você não se sente saciado e sempre procura por algo mais. Então, vamos aqui, talvez o vídeo fique um pouco longo e eu gostaria que você ficasse conosco até o final para entender e tirar essa visão que às vezes a gente tem até tão embaçada, desta consciência que às vezes a gente nem tem noção da existência dela. Nós, às vezes, buscamos na nossa individualidade, sozinhos, ter intimidade com Deus. Jesus foi ao poço para encontrar com a mulher samaritana. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus encontrou com ela e ela estava sozinha.
E a primeira coisa que eu gostaria de trazer à consciência é que às vezes a gente precisa estar, sim, no momento a sós com Deus, dentro do nosso quarto, ou em algum momento que você esteja, onde você estiver, ali em meditação com o Senhor, para Ele saciar a sua sede. Então, para saciar a sede daquela mulher, ela estava sozinha. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de estar ressaltando aqui. E veja, vocês sabem por que a mulher estava sozinha no poço? Porque ela foi no poço no horário do sol, provavelmente no horário que ninguém saía para buscar água, para não ser encontrada, para não ser vista por ninguém, para que ninguém a visse. Por quê? Ela tinha vergonha da situação que ela se encontrava. E Jesus, ele foi bem no ponto, né? E trouxe a consciência dela, algo que tinha internamente, que ela relutava, que ela tinha vergonha, que ela lutava para esconder, e aonde ela tinha uma ferida, uma dor, um sofrimento profundo de anos na sua vida. E dentro disso nós vemos que aquela mulher, ela, anos após anos, ela tinha uma sede de intimidade com Jesus e ela não tinha essa consciência. Então Jesus, ele vem e traz uma grande mudança para a vida dela. Mas veja, como que Jesus ele pode vir até nós na nossa intimidade, na nossa individualidade, no nosso tempo a sós com ele, e trazer essa mudança maravilhosa, incrível na nossa vida. Nós vemos aqui que muitas vezes, para as pessoas terem essa consciência e responderem e ter algo, né, mais profundo com o Senhor, elas precisam sim expor a sede delas para o Senhor. Então eu preciso expor a minha sede para que Jesus possa sanar. Então, na nossa individualidade, na nossa intimidade, quando estamos sozinhos com Jesus, você oferece o quê? A sua sede para Ele. E como a gente vê isso? Nós vemos que é impossível nós termos intimidade com Jesus e responder a Ele se nós não formos direto ao ponto, se nós não darmos a Ele a nossa sede. E o que seria então essa sede? Jesus, ele foi direto ao ponto com aquela mulher. Ele simplesmente, a Bíblia afirma que aquela mulher, a Bíblia não afirma, aliás, que aquela mulher, ela era uma mulher adúltera. Ela estava indo ao poço com muita vergonha, mas ela não era uma mulher adúltera, como muitos costumam dizer. Ela era uma mulher que tinha vergonha da situação onde ela se encontrava, porque se ela fosse uma mulher adúltera, ela já teria sido apedrejada, porque naquele tempo as mulheres que adulteravam eram apedrejadas até a morte. E veja, ela estava viva, ela estava indo num horário porque ela tinha vergonha das condições onde ela vivia. Então Jesus foi direto ao ponto e falou, né, para aquela mulher, porém que ela já estava com o sexto marido e que o marido que ela estava, este não era marido. Então, o que nós vemos então? Jesus, ele foi direto na dor. Ele não ficou ali elucidando questões. Ele simplesmente ele pontuou. Ele foi direto ao ponto. E quando a gente vê isso, a gente vê as marcas aonde ela estava se sentindo ofendida, deprimida, triste. Vamos analisar alguns pontos. Esta era a sexta tentativa daquela mulher levar a vida adiante.
os sonhos, os projetos, ela estava cansada, frustrada de tantos começos, términos e sem fim. E já era a sexta vez que ela começava de novo, pegava ali eu falo que ela estava assim, tanto em pedaços que ela recolhia os cacos e tentava de novo ter uma esperança, de novo um novo relacionamento, de novo sonhar que não tinha mais nem eu posso dizer que ela não tinha nem vontade mais de sonhar, e ela se animava e tentava sonhar novamente no sexto relacionamento. E Jesus se tornou o sétimo marido dela. Olha que incrível. Sétimo significa desfecho final, a solução, o descanso, o último. Isso representa também algo para mim, para você. Talvez você não tenha consciência de algo que você tanto tempo tem que dói dentro de você, uma frustração, uma tristeza, uma depressão, e nunca talvez você trouxe essa consciência na oração de entregar isso diante da intimidade de Jesus, intimidade com Deus, e expor direto ao ponto algo que somente Jesus pode transformar na sua vida. Todas as iniciativas da vida, nós vemos que nós só encontraremos o Senhor. E somente o Senhor pode vivificar, ressuscitar através da profunda intimidade com Ele. Sabe, nós vemos aqui que se ela estava no sexto marido, ela teve 6 relacionamentos passados. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou resumir para você algo que talvez faça parte da minha vida, da sua vida, e que a gente nunca parou para pensar em algo mais profundo. E esse é um paralelo, tá? É uma comparação. Jesus falava às vezes por parábolas, por comparação. E eu quero fazer uma comparação sobre os 6 maridos que ela se casou. Então, os 6 maridos que ela se casou na vida dela, e a gente vai fazer uma comparação, não são exatamente os maridos com quem ela tinha se casado, mas sim com circunstâncias da nossa vida que eu, que você ou que ela pode ter casado e procurado tanto preencher aquele vazio, e nós procuramos preencher o nosso vazio e não encontramos. Encontramos, às vezes, frustrados diante dos 6 maridos e começamos novamente, e cada uma dessas áreas que eu vou abordar dos 6 maridos são 6 áreas da nossa vida que nós todos, tanto aquela mulher quanto nós, quanto eu, quanto você, procuramos e não temos consciência desses incômodos que nós sentimos e às vezes procuramos saciar. E somente Jesus poderá se transformar no nosso 7º marido e satisfazer completamente o nosso ser. Então, o primeiro marido que eu quero colocar aqui para você, nessa revelação que nós estamos substituindo o marido por áreas, lembre-se, é uma comparação, isso não está escrito na Bíblia, mas eu quero trazer a consciência sobre as sedes que nós podemos ter. E quem sabe esse não é o seu caso, mas isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. A primeira área e o primeiro marido com quem aquela mulher se casou, que eu posso ter me casado, que você pode ter se casado, é o dinheiro. E nisso se resume em ter uma vida onde a gente corre atrás do dinheiro o tempo todo. Estuda, faz pós-graduação, se esforça, outra pós-graduação, abre negócios, abre empresas, fecha empresa, abre empresas
negócios externos aonde a sua vida se resume em economizar, comprar, adquirir bens, vender bens, acrescentar um patrimônio incrível, investir, aplicar, poupar, ter sucesso, mas no fundo, nós vemos que nunca se consegue, mesmo com investimento no banco, com um belo patrimônio, aproveitar o tempo, descansar sua alma e ser útil para crescer. E simplesmente entenda, vem então uma má notícia para você. Este marido nunca te saciará, mesmo você tendo patrimônios, mesmo você tendo muito dinheiro aplicado, muitos recursos para saciar todas as suas vontades e desejos. Nós vemos aqui que este marido nunca te saciará, porque nunca você conseguirá descansar a sua alma, o seu espírito, porque este primeiro marido, ele nunca vai saciar por completo o teu espírito, e a sua alma sempre buscará por algo mais, porque somente Jesus poderá saciar a sua sede. Então, a primeira área e o primeiro marido com quem ela se frustrou foi o dinheiro. Quantos de nós não procuramos o dinheiro por si só? O segundo marido é o sexo. Somente Deus conhecia a vida daquela mulher. E vejamos aqui, Jesus, ele libertou aquela mulher de satisfações ilícitas que outrora preenchiam a sua mente, e talvez você satisfaça a sua carne enquanto o seu espírito está sendo apagado. Em sua vida, você se sente cada vez mais profundamente com uma tristeza interna, sabendo que não era esse marido que você gostaria de ter na vida. O sexo, ele traz uma consciência do teu espírito, aonde ela abafa, porque a gente chama isso de consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Ele vai esfriando o teu espírito para Deus e de repente você nem consegue mais ouvi-lo, ter sensibilidade. Aquele louvor que você ouvia na igreja, aquela palavra que você chorava e sentia a presença do Espírito Santo, você vai deixando de sentir, deixando de vontade de buscar o Senhor no seu secreto, de buscar o Espírito Santo. Quando vai à igreja não sente nada, porque o sexo ele traz uma frieza espiritual, além de todos os outros danos que vêm com ele. E uma delas nós podemos dizer que as complicações desse marido são inúmeras. E uma delas, como eu estava dizendo, pode ser até mesmo uma vida de pobreza. Então, nós vemos que todas as pessoas que vão por esse mundo afora buscar se satisfazer numa intimidade com o próximo, fora do casamento, em fornicação, adultério, ou no sexo por si só, com N situações, eles vão se decepcionar. E é um abismo absurdo que só vai trazer uma tragédia na sua vida. E trouxe muita tragédia na vida daquela mulher. O terceiro marido é a busca pelo poder. E nós vemos que o terceiro marido aqui, que nós podemos ver, é uma luta árdua. Todos os dias você busca inconscientemente liderar, comandar, subir, se você trabalha numa empresa, altos cargos, ou se você é empresário, que você tenha uma empresa de relevância, de sucesso, com um significado muito maior do que você
pode conhecer da sua região, da sua cidade. Então, sempre a busca pelo poder é uma disputa de posições para vencer. Então, muitos pensam que o reconhecimento, a busca por status, por liberdade, por reconhecimento, é, na verdade, uma busca constante de auto-engano que não satisfará ninguém. Novamente, uma má notícia: este marido não te suprirá. Porque cada vez que você busca um reconhecimento no seu profundo e no seu íntimo, você às vezes consegue chegar ao patamar de ser reconhecido e ter a mais alta posição de sucesso, uma empresa altamente conhecida, às vezes conhecida mundialmente, e aí você depara-se com a realidade que esse marido não te supriu também. Então, agora nós vamos para o quarto marido. E esse quarto marido é o ego. Uma vida de serviço somente a si, egocêntrica, para saciar os seus próprios prazeres, a promoção da sua vida própria, a sua própria satisfação, aqui, voltando, a própria satisfação como lazer, corpo, academia, as vontades da alma, fazer altas atividades de adrenalina, até mesmo digamos assim, arriscando a própria vida. Por exemplo, pessoas que amam fazer racha, pessoas que amam fazer esportes radicais, arriscando até a própria vida, porque a vida do ego é praticar algo que traga, assim, uma satisfação, digamos assim, um prazer momentâneo. Às vezes, por exemplo, vamos trazer assim para o nosso cotidiano, pessoas que tiram racha, por exemplo. Aquele momento é tão rápido, né? Tão, assim, digamos que uma corrida à noite é uma adrenalina absurda, uma alegria tão momentânea que às vezes as pessoas entram e não saem vivos e acordam a família no outro dia com uma triste notícia de que a pessoa que eles mais amavam não estão mais nessa vida. Então veja, por que tudo isso? Novamente, se refugiar em vícios, se refugiar em coisas que vão trazer alta adrenalina, também não satisfará. Porque só a sede por Jesus é que saciou aquela mulher. Só a sede por Jesus saciará a sua alma e a minha. E, novamente, uma má notícia: esse marido não te satisfará. E temos então o quinto marido, o conhecimento. Imagine que o conhecimento, estudar, ler, pesquisar, se aprofundar, até mesmo você estudar a Bíblia no profundo, filosofia, espiritismo, outras coisas como autoconhecimento, tanto conhecimento que você fica até confuso, que dá, entre aspas, o que a gente costuma dizer, uma exaustão mental, onde a pessoa até tem paralisação dos caminhos dela, porque tanto conhecimento que não consegue pôr em prática, e a gente chama até isso de obesidade mental. Isso só acaba ainda mais com a vida da pessoa. E o que a gente vê? O inferno assiste você de camarote. E ele está vendo cada vez mais você bater na porta e se decepcionar. Bater na porta do quinto marido e do sexto marido e se frustrar. E esse sexto marido que ela estava atualmente, né? A gente fala que aqui é um marido aonde todas as coisas que ela buscava em conjunto
e eu posso dizer aqui que pode ser todas as áreas da tua vida, até mesmo relacionamento na família, viagens, lazer, amigos, que é o sexto marido, eu colocaria aqui como a busca pela intimidade, aonde existe sim dentro de nós um buraco onde a intimidade nos sacia, mas também ela não pode ser completa. Essa intimidade que nós buscamos, material, de alma, é ser suprido pelo seu amor, pelo que vem dos pais para os filhos, né? O amor de mãe, o amor de pai, amor de irmãos, amor do cônjuge, amor dos filhos, amor dos amigos, intimidade, estar à mesa, estar em comunhão, em família, entre amigos, isso é muito bom. Porém, com certeza, é mais uma vez uma má notícia. A má notícia de que, no fundo, você deita a cabeça no seu travesseiro e mesmo você tendo aquela intimidade com a sua família, intimidade com seus filhos, intimidade com seus familiares, você sente que falta algo mais. E mais uma vez, esse sexto marido traz aquela frustração que você fala, o que mais que eu preciso na vida? Eu já tive 6 maridos e nenhum deles me satisfaz. Imagine que você seja essa pessoa que tem tudo, tem todos esses 6 maridos, mas em nenhum deles você conseguiu a satisfação plena. E hoje eu quero deixar aqui para que você se aprofunde em conhecer o seu 7º marido. Porque quando você se coloca à disposição, individualmente, sozinho, no seu quarto, e chegar para buscar a Deus, ele já se encontrará lá. E essa é a melhor notícia que você pode receber. Esse marido não te decepcionará, esse marido não te frustrará, esse marido te saciará. Você vai poder apresentar a sua sede a ele e ele satisfazer a sua sede. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus, ele é apaixonado pela sua sede, porque ele quer te saciar. A sede daquela mulher era algo que Jesus almejava saciar. E o que ela pôde oferecer para Jesus? A sede dela. E ali, então, ela esteve com o seu 7º e último marido. Você pode se identificar com alguma dessas áreas aonde você já teve algum tipo de frustração? Essa é a reflexão que eu gostaria que você fizesse hoje comigo. E desistir de tudo, se sentir inadequado, se sentir rejeitado, se sentir melancólico, é uma tentativa de desistir de tudo. Mas a boa notícia é: renove suas esperanças. Jesus surge na maior crise de tudo isso, aonde ela se divorciou desses 6 maridos. E hoje eu te leva a pensar, e também um desafio a você e a mim, para que haja um divórcio com esses 6 maridos e que você se case com Jesus. Jesus, ele satisfará a sua alma vazia, o vazio persistente que existe dentro de você, algo que só ele pode trazer resultado, só ele pode trazer satisfação. Porém, se você também já se sentiu como aquela mulher samaritana, sem frutos, estéril, pobre, cansada, machucada, jovem por dentro, mas velho de alma, ou envelhecido nas suas tristezas e frustrações e traumas da vida, hoje Jesus se aproxima de você e vem correndo ao seu encontro para que você entregue a sua sede. Assim como a mulher samaritana recebeu a visita de Jesus naquele poço, eu tenho certeza que quando você se posicionar individualmente
em um lugar secreto com Jesus, Jesus já estará lá para te encontrar. Porque o primeiro que quer vir ao seu encontro é Jesus. Jesus queria encontrar com a mulher samaritana. E Jesus, ele te visita hoje. Ele olha para você hoje e ele te encontra nesse poço, aonde ele quer saciar a sua sede. Não foi ela que deu a ele o de beber, mas ela recebeu dele o de beber. E o de beber como a água que satisfez por toda a sua vida. Só você e ele, individualmente, se encontrem para que ele possa saciar a sua sede. Jesus será o seu último e sétimo marido, e você poderá ter forças para se divorciar de todos os 6 maridos que você já teve e não ter mais vergonha, não precisar mais se esconder das pessoas, esconder a sua dor e a sua sede, porque você entregará a sua sede a Ele. Como a mulher samaritana, você tem um coração para amar, para adorar e querer que o Senhor, Ele se torne o seu amado. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para você refletir, para que essa vida você tenha tudo de Jesus e nunca mais você sinta sede. E ambos foram satisfeitos, tanto Jesus de receber a sede dela, tanto ela de ter a sua sede saciada. Eu agradeço por você continuar nesse vídeo até o final e que você encontre o seu amado Jesus e torne-se a Ele, porque todas as vezes que você se dispor a encontrá-lo individualmente, sozinho, Ele já estará lá.